Brasil, tá? E aí, quando for na próxima aula, a gente vai trabalhar uma questão, a gente vai trabalhar especificamente algumas características da sociedade brasileira. Por exemplo, quando a gente for falar um pouco sobre Darcy Ribeiro, eu vou falar especificamente sobre um livro dele, né, que fala sobre a questão da sociedade tribal, né? Ou seja, da forma da colonização, aquela questão de se colonizar o pensamento, porque quando a gente fala do processo de colonização, a gente fala do processo de colonização do pensamento também, tá? E essa colonização do pensamento ela é importante para a gente poder entender como que a estrutura de dominação colonial se deu através de um convencimento direcionado a um pensamento eurocêntrico, tá? Então vamos lá. Primeiro, vamos entender rapidamente a questão da cultura, onde a palavra cultura ela está diretamente ligada a tudo aquilo que te representa, tanto no campo material como no campo imaterial. Então, em aulas passadas, a gente já trabalhou essa questão da cultura no campo da materialidade, no campo da imaterialidade. Então, no campo material, são todos os objetos que esse homem utiliza em relação que ele estabelece com a natureza. Então, primeiramente, quando a gente fala de cultura, a gente fala de trabalho, de força produtiva, né? O trabalho é um elemento importante dentro do âmbito cultural. E essa cultura ela pode ser uma cultura material ou imaterial. Como eu citei para vocês em aulas passadas, a cultura material ela é tudo aquilo que se trabalha manualmente, aquilo que é materializado, aquilo que é concreto. A cultura imaterial ela está no campo das representações. Certo? Então, quando a gente fala do cristianismo, até citei esse exemplo de forma exaustiva, o cristianismo ele traz esse elemento cultural, material e imaterial. O cristianismo em si, a fé professada, né, a religião, ela é a cultura imaterial. E o crucifixo, que é o elemento representativo do cristianismo, é a cultura material. Então, a imaterialidade ela está no campo da representatividade, né, da ideia. A materialidade ela está no campo do objeto. Obviamente que esse desenvolvimento da cultura ele se deu através de um elemento chamado pré-colonial. Esse elemento pré-colonial, ou chamado pré-antropológico, desculpa, não pré-colonial, e sim pré-antropológico, se deu entre os séculos ali, século XIV e século XVIII, né? Que é justamente aquelas primeiras relações, aquele primeiro contato que o europeu teve com o nativo. Esse contato que o europeu estabelece com o nativo, no caso que a gente está trabalhando as questões da colonização da América pelos europeus, esse primeiro contato ele se deu através de uma razão imposta pelo iluminismo, onde você olha para outra civilização e a julga inferior, né? Mas essa inferioridade ela é estabelecida e ela é posta pelo não conhecimento do outro, ou até mesmo de forma proposital. Então, eu quero que vocês pensem de uma forma. As nossas aulas elas não são aulas voltadas para a questão cartesiana, onde a gente vai atropelando as ideias através de uma questão objetiva. Não. Quando você pensa esse elemento da cultura, você vai pensar o desenvolvimento de correntes. Para a gente chegar hoje nessa representação cultural através da antropologia, a gente passa primeiro por uma ideia de, de, de desenvolvimento do pensamento, né? Antropológico, sobretudo. Então, a princípio, só de base para a gente revisar, a antropologia ela passa por um elemento antecedente, que é as questões pré-antropológicas, né? Que é o primeiro contato do europeu com o nativo. Ali criou-se todo um imaginário de que o outro ele é inferior, de que o outro ele é encaixotado dentro dos seus elementos culturais, onde ele não consegue se desenvolver, desde que houvesse uma interferência, né, que a gente trabalha da questão diacrônica, a interferência dentro do elemento. Uma palavra que a gente vai trabalhar hoje, que foi diferente de aulas passadas, é a questão da diacronia e a sincronia. Aí nós vamos entender muito bem o que é isso. Então, o que significa essa questão do pré-antropológico, né? O pré-antropológico, ele é justamente aquela relação antecedente, né? Ou seja, a relação do processo de expansão marítima comercial, onde o homem entra em contato com outras civilizações, onde através do seu entendimento, pautado nas razões do iluminismo, onde esse homem tinha muita certeza de quem ele era, esse homem é aquele homem que vai romper com as suas tradições medievais, com as tradições teológicas,
e é o homem que vai ter certeza que a sua cultura é uma cultura paradigmática. O que significa essa cultura paradigmática? É uma cultura modelo, é uma cultura que deve ser seguida, não pautada nas questões teológicas, e sim nas questões racionais. Obviamente, esse pensamento de que a Europa é um modelo de civilização, ela vem através de um pensamento que foi muitas vezes deturpado, mas utilizado com muita eficiência, que é o darwinismo social. Esse darwinismo social mostrava que as culturas, que são culturas tidas como culturas primitivas ou culturas selvagens, elas tinham que passar por um processo de evolução. Obviamente, esse darwinismo social, ele se apoia não naquilo que nós caracterizamos como um evolucionismo biológico, né? No caso, para os sociólogos, e sim o evolucionismo social, o evolucionismo cultural. Né? Então, o primeiro elemento que vai beber da fonte desse iluminismo racional, através desse darwinismo social, criando uma ideia de que sociedades primitivas vão sim passar por um processo de desenvolvimento, foi Edward Taylor. Né? Edward Taylor traz a ideia da antropologia de gabinete. O que é essa antropologia de gabinete? É a antropologia que não está diretamente ligada à pesquisa de campo. Por que fala gabinete? Gabinete é um escritório, um lugar onde você entra em contato com diversas literaturas e diante dessas literaturas você traz a sua ideia do que vem a ser o desenvolvimento cultural. Né? Você traça a sua pesquisa em cima de teorias e não dentro daquele elemento prático. Né? Então, quando a gente fala o que vem a ser esse elemento pré-antropológico, é o elemento de justificativa da superioridade europeia em relação aos nativos cujos quais eles colonizaram. Né? Essa superioridade é pautada dentro do darwinismo social. E o primeiro pensador que traz essa ideia, que também recebeu o nome de antropologia física ou antropologia biológica, que é essa antropologia de gabinete, dizendo que os indivíduos eles estão em estágios primários, primitivos, selvagens, e que eles vão passar do estágio selvagem para a barbárie e da barbárie para a civilização. Vejam bem que a própria palavra civilização é uma palavra preconceituosa. Por que é uma palavra preconceituosa, né? Porque para ser civilizado, você tem que estabelecer um parâmetro, ou seja, uma comparação. Né? Então, esse pensamento de um processo evolutivo no campo da cultura está ancorado no pensamento de Edward Taylor, né? Onde Edward Taylor traz consigo a tradição iluminista do homem ancorado na razão. Então, ele fazia uma relação do desenvolvimento dos selvagens como se fosse uma régua, como já disse para vocês em aulas passadas. Uma régua que tem as suas marcações, né, parte do 0 e vai até o 30, onde o 30 é a sociedade civilizada europeia e o 0 é essa selvageria, né, dos elementos civílicos. Então, quando a gente está falando de diversidade cultural, que é essa a ideia, né, a gente fala de indivíduos que parte de um elemento primitivo, se organiza através da barbárie, da formação tribal, dando início ao processo civilizado. O que significava esse processo civilizado? Nas perspectivas eurocêntricas, significava uma sociedade pautada em todos os elementos culturais desenvolvidos pela Europa. Então, primeiro, uma economia de mercado pautada no capitalismo mercantilista, uma formação religiosa pautada no cristianismo católico, um desenvolvimento social pautado principalmente na questão do monoteísmo, né? Da monogamia, da formação de uma sociedade estruturada dentro desse conceito de progresso, né? Tido como o elemento europeu, aquele que trazia consigo uma corrente de pensamento a ser seguida. Edward Taylor, obviamente, ele abre espaço para esses estudos da sociologia. É sempre bom entender que, do século XIV ao século XVIII, o pensamento que vigorava era esse. É o pensamento do europeu como o elemento chave, o elemento paradigmático dessa sociedade. Então, nós temos aqui Franz Boas, que é o que vai beber da fonte de Edward Taylor, mas não para concordar com ele, e sim para refutar as suas ideias. Em que sentido? Para Franz Boas, ele percebe que o desenvolvimento da sociedade, como eu estava dizendo semana passada, ele parte de um elemento racional, mas que tem particularidades históricas, né? Então, primeiro, qual que é o elo, né? Na verdade, qual que é o momento em que se separa o pensamento de Taylor e de Franz Boas? No momento em que Franz Boas ele vai
introduzir a palavra empirismo. O que significa esse empirismo? Ele diz que é importante você entrar em contato com essa sociedade, você entrar em contato através da prática mesmo, através de estabelecer o particularismo histórico, através de se entender o porquê que aquela sociedade desenvolveu um determinado modelo econômico. E isso se explica em seus particularismos históricos, né? O momento, as alterações climáticas, as relações sociais. Então, ele traz a ideia do relativismo cultural, ou seja, que sociedades não são superiores umas às outras, elas são apenas o quê? Diferentes, certo? Então, aqui traz uma ideia de uma antropologia investigativa, de uma antropologia de campo, uma antropologia que, logo em seguida, Bronislaw Malinowski vai dizer que é uma antropologia participativa, né? Que para você conhecer, por exemplo, a tribo Cinta Larga, você tem que sair do seu escritório, você tem que sair do seu gabinete, você tem que ir até essa sociedade e se alimentar daquilo que eles se alimentam e fazer parte das suas representatividades religiosas, dos seus ritos de passagem, das suas festividades. Só aí você vai conseguir trazer para si a palavra particularismo, porque aí você vai entender uma característica particular de cada um deles, certo? Então, Franz Boas é aquele que vai trazer a palavra do relativismo cultural, que a gente pode traduzir também em diversidade cultural. O relativismo, na hora de se analisar, a diversidade cultural ela já é posta, certo? Então, nós temos aqui a ideia, né, desenvolvida por Bronislaw Malinowski, que vai ser praticamente a sequência da ideia de Franz Boas, que é o quê? A pesquisa participante. Olha o que ele está dizendo ali, ó. Método conhecido como observação participante. Você vai fazer parte daquela cultura. Você vai passar um tempo ali para tentar entender as particularidades. Aí, quando você entende as particularidades dessa sociedade, por exemplo, a particularidade da poligamia, por exemplo, né? Então, você vai entender qual é a função dessa particularidade. Então, você não vai simplesmente criticar, eles são poligâmicos, ou seja, uma criança, quando nasce, ela não sabe quem é o pai, né? Essa questão da poligamia, ela tem uma função, né? Primeiro, quem fala para você olhar para a particularidade é Franz Boas. Quem fala para você entender a função dessa particularidade é Bronislaw Malinowski. E quando você entende qual é a função da poligamia, você consegue se despir dos seus preconceitos. Então, por exemplo, uma sociedade poligâmica, né? A mulher ela não sabe de quem é o pai. E por que a mulher não sabe de quem é o pai? Né? Qual que é a ideia disso? Por que a mulher não consegue, não tem essa cultura, né, da questão monogâmica? Aí qual é a função disso? A função, que não é só essa, são várias as funções, né? O porquê da prática poligâmica, é que aonde a criança estiver, uma criança de alguma tribo indígena, em qualquer parte, nos quatro cantos de uma aldeia, onde ela estiver, ela vai ter um adulto do sexo masculino, né, que vai ensiná-la a seguir as ideias do que vem a ser essa questão da cultura. Né? Então, por exemplo, você vai ter alguém que vai corrigir, você vai ter alguém que vai educar. Então, é uma cultura totalitária, não é uma cultura, é uma cultura universal, né? Todo índio adulto, ele tem o direito de educar aquela criança. Então, essa é uma das funções da poligamia. Então, quem traz essa ideia da função é Bronislaw Malinowski, certo? O método funcionalista é você entender a função das instituições. É que a poligamia é uma instituição, a monogamia é uma instituição, o politeísmo é uma instituição, o monoteísmo é uma instituição, né? A caça, a pesca é uma instituição. Então, tudo que o insere dentro do seu conceito cultural é uma instituição. Esse é um pensamento de Bronislaw Malinowski. Entender o particularismo histórico é de Boas, entender a função daquele particularismo histórico é de Bronislaw Malinowski, certo? Então, aí a gente parte para Claude Lévi-Strauss. Aí Claude